também, porque tem pessoas que não vão aceitar o toque, né? E a gente respeitar isso também. Né? Mesmo porque tem muitos pacientes que estão inconscientes, né, imóveis, então o toque nessa hora é importante. Isso é muito importante. A Denise está lembrando aqui os pacientes que estão inconscientes, às vezes sedados, em estado comatoso, né, que o toque é importante. Né? Então a gente acredita até que a audição é o último sentido que se perde. Né? Então é importante às vezes poder falar, poder tocar, né? Poder se emocionar, né, com a pessoa. Eu era muito duro em relação a isso. Não, eu não posso me emocionar. E aí eu fui entrando um pouco mais em contato e eu vi que assim, é inerente, a gente vai se emocionar com o outro. Se a gente está com uma outra pessoa que tem uma história, que está dividindo com a gente realmente está ali e tem um pouquinho de empatia, né, a gente pode e a gente vai se emocionar sim. Eu vou chorar com aquela pessoa, aí eu já acho um pouco, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas se eu posso me emocionar e demonstrar que estou emocionado, né, e isso vai fazer um sentido para a pessoa, né, então isso faz parte desse momento, desse contato. A gente tem que tomar cuidado em relação ao chorar, né, aquela coisa, você se coloca tanto no lugar da outra pessoa que aí você, né, desaba. Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Por quê? Porque a pessoa está confiando ali em você. Então é importante que a gente tenha minimamente esse cuidado. Né? Mas às vezes a gente encara como se emocionar fosse errado. Eu estou querendo deixar claro aqui, na minha opinião, né, que não acho errado. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com a intensidade dessa emoção. Permitir, né, que os pacientes possam falar sobre os seus medos, né? E a gente sabe que esses medos vão criando verdadeiros monstros na cabeça dessas pessoas. Medos diversos que a gente já falou aqui, né? Principalmente de estar sozinho, de como vai ser a morte, como que vai ser depois, né, do falecimento. Então tudo isso as pessoas querem falar. Falar sobre as perdas, e aí eu chamo a atenção porque assim, a gente sempre pensa que é aquele familiar que está ficando, que está perdendo aquele paciente. E a gente se esquece de um grande e importante detalhe: o paciente também está perdendo. Aquele que está morrendo também está perdendo todas as outras pessoas que estão ficando. Não é só pelo adoecimento, pela doença grave, porque deixou de trabalhar, porque perdeu a independência, depende de outras pessoas para cuidar dele, não é só isso. Também está se perdendo, né, e perdendo as outras pessoas. Falar sobre culpa, muitas vezes é muito difícil de falar sobre a culpa com os profissionais da saúde, vamos dizer assim. Eu sempre digo que o pessoal do apoio espiritual às vezes consegue acessar as culpas de uma forma que a gente não consegue. Culpas diversas, de muitas coisas que acontecem com todos nós aqui, em diferentes momentos da nossa vida. Poder falar sobre essas culpas é algo muito importante para a gente nesse momento. Facilitar a reparação, ou seja, será que existe alguma uma conciliação que precisa ser feita? Será que esse é um assunto que a gente não pode tocar, falar com o paciente também? Nesse momento que ele está muito grave, isso é importante. Será que tem alguém que ele queira pedir desculpas? Falar sobre as despedidas, poder se despedir das pessoas, isso é muito delicado. Eu acho que, para mim, a parte mais difícil que tem quando eu vou falar com o paciente é pensar com ele se ele tem alguma coisa a dizer para as pessoas e falar com os familiares se tem algo que os familiares gostariam de dizer para o paciente. Eu acho que esse é o ponto mais delicado quando a gente fala, vamos conversar sobre a morte. Para mim, pessoalmente, falar sobre despedidas, né? Porque a despedida não precisa ser necessariamente no momento ali que está no velório. A gente sabe que acontece
muito isso. Mas a despedida ela pode ser anterior a isso. E isso traz um alívio, que não é o alívio do descansou. O silêncio, né? Eu gosto sempre dessa imagem porque eu acho uma imagem bonita. Toda vez que eu falo do silêncio eu coloco ela. Que é a gente poder estar com o paciente, gente. A gente não tem algo para dizer, não tem importância. Mas se eu estou ali com ele, se eu for levar uma palavra de carinho, de conforto, e mesmo que essa palavra não saia, mas eu consigo de alguma forma tocar, me emocionar, com o que está acontecendo ali, e aguentar esse momento de silêncio, isso já tem um valor muito grande e é muito precioso. Então a gente poder valorizar esse momento ali de silêncio com o outro. E aguentar, né? Porque muitas vezes a gente tem também vontade de fugir, né? E, por fim, facilitar, quando a gente permite que o paciente fale a respeito desse momento da vida dele, que é a morte, sobre tudo isso que ele está passando, a gente está facilitando ele entrar em contato com a sua própria história. Eu acho que isso é um momento assim, muito especial do atendimento que a gente pode proporcionar para essa pessoa. Quando a gente permite, eu acho que isso que realmente é estar junto dessa pessoa. Quando a gente consegue, de alguma forma, tocar a pessoa, que não é o toque, mas tocar ela de forma que aquele momento vai ser inesquecível para ela. Então, se a gente consegue isso, eu acho que isso tem um ganho muito grande para a gente e para o paciente. Por fim, nada posso lhe oferecer que não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Então acho que esse é um trabalho muito precioso quando a gente consegue ser essa chave, quando a gente consegue ser esse start, esse caminho para ajudar a pessoa a entrar em contato com aquilo que existe dentro dela. A gente não vai falar de coisas fora, não, a gente vai falar o que está sentindo, o que a pessoa está pensando. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Para dividir. E aí agora queria abrir. Você não quer perguntar, se eles querem perguntar alguma coisa para você? Queria abrir para vocês, para a gente poder. Eu não sei. Se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Conversar. Dentro de um daqueles quadros que você mostrou, mais lá no começo, uma coisa muito interessante que o apoio espiritual acaba fazendo, que naquele momento de morte, que a moça está ali morta, alguém falou que tinha um padre, algum familiar, e depois tinha uma pessoa chorando, né? Dava para perceber que a pessoa que estava em pé estava com a mão apoiada na pessoa que estava chorando. Então isso também é um conforto que é passado, né? Muitas vezes a gente trabalha muito no meu serviço, que é clínica de cirurgia, e 99% dos casos são câncer. Então a gente tem constantemente pessoas morrendo no meu serviço. Então assim, a gente fez tudo o que podia pelo doente, agora a gente tem que fazer o que a gente pode pela família. Então não tem palavras, não adianta você falar assim, eu sinto muito, porque você sente o quê? Né? Eu lamento muito. Então o que a gente tem feito assim, realmente é isso, é dar um abraço na família, né? E deixar a família chorar, porque é um momento mesmo que a família vai passar por isso, né? Não sei se dá para perceber lá que a pessoa está em pé, ela colocou a mão em cima da pessoa que está chorando. Né? Um pouco mais escuro, mas dá para perceber bem. E é isso que a gente tem que fazer, é o tarde, né? Doutor Fábio, eu tive um caso, sou advogada, veio no meu escritório, a pessoa estava com câncer muito grave. E ele estava em desespero, lutando para sobreviver, porque ele achou que a família, as crianças menores, iam ficar desamparadas, porque disseram para ele que aquele benefício que ele recebia não iria virar pensão para as crianças e para a esposa. Aí eu conversei bastante sobre a morte com ele,
Falei, olha, o senhor é um milagre por estar vivo até agora, mas se tranquilize, se é esse seu medo, de você partir em paz, o senhor pode partir em paz, que a sua família vai ficar amparada. E falei bastante coisa com ele. E surpreendentemente ele saiu dando pulo de alegria. Eu falando para ele que ele poderia partir em paz, que a família dele ficaria assegurada, com toda certeza. E ele saiu dando pulo de alegria, e daí 3 meses ele partiu mesmo. E aí disse para os vizinhos, que bênção que você me indicou aquela advogada. Ela me tirou um peso do meu coração. E eu falei da morte e ele se tranquilizou. Mas o medo dele ir embora era deixar os filhos desamparados. Vocês já imaginaram que não sei quantos milhões de pessoas existem no mundo? Não tem essa estatística. O senhor sabe quase, mais ou menos? 7 bilhões. Vamos dizer uns 7 bilhões, né? Já imaginou que daqui a 120 anos, esses 7 bilhões não existem mais? Que a gente está no meio deles? Alguns mais cedo, outros mais tarde, vai ser outra geração que vai vir. E quando fala também desse apoio espiritual ao cuidado, ao paciente que está grave, aos familiares, tem um outro grupo que necessita muito de um apoio também nessa hora, que é os profissionais da saúde. Porque a gente cuida, a gente vai, a gente corre, a gente faz tudo que é possível. Quando na hora a gente perde a pessoa, não vai, né? Então muitas vezes a gente se apega um pouco, por mais que a gente tente não, né? Mas a gente se apega. Então nesse momento também, às vezes a equipe também de funcionário também está precisando de uma palavrinha, né? Também está precisando. Ô, doutor, você falou na questão da sua dificuldade das despedidas, eu queria que você planasse mais qual seria essa dificuldade de colocar a familiar em despedida ou de transmitir isso, ou de ouvir isso. Qual que seria a dificuldade? Como que você faz para trabalhar isso, ou não faz? Só organizando aqui um pouco, né? Eu acho que o Adelso falou uma coisa importante no primeiro momento, que muitas vezes a gente utiliza, né, de frases que às vezes não tem o menor sentido, mas que fazem parte da nossa cultura. Né? Então você vai no velório, isso é uma crítica pessoal, né, gente? Você vai no velório, meus sentimentos, aí as pessoas que estão lá saem com muitos sentimentos, que na verdade eu não sei o quanto que realmente, se a gente fosse ver, né, quais são esses sentimentos realmente que estão sendo desejados. Eu digo isso porque às vezes a gente não tem que falar nada, né? Às vezes um abraço, eu me sinto muito por tudo que está acontecendo, ou uma frase de confiança, né, em relação àquela pessoa que partiu, ou algo que aquela pessoa deixou e marcou. Isso faz muito mais sentido. Olha, foi uma pessoa importante para mim, eu gostaria que você soubesse disso, me tocou. Né? Tem frases que fazem muito mais sentido para aquela pessoa que perdeu do que é uma crítica pessoal. Gente, eu só me lembrei na hora que o Adelso falou. Em relação a essa situação, né, eu acho que é muito delicado, né? Todas essas situações que os nossos pacientes vivem, principalmente essa de deixar uma família e ser o provedor. Isso é sempre uma situação delicada, e aí a minha orientação, minha dica para vocês é, quando vocês perceberem isso, dentro de um hospital, avisar a equipe de enfermagem, que seja solicitado um assistente social, para que seja feito um trabalho, né, de suporte ali para essa pessoa, porque se a gente consegue aliviar, esse é um tipo de sofrimento social, né, se a gente consegue aliviar esse sofrimento, imagina, né, você conseguiu proporcionar para ele um alívio, que não é o alívio do descansou. E eu achei engraçado porque eu falei assim mesmo da morte e tal, e ele ficou feliz. Eu falei, nossa, mas ele aliviou pela segurança que a família fica amparada. Acho que isso é importante. Em relação à questão da despedida, né, para mim é delicado porque eu penso assim, a gente acompanha o paciente e a família, né, no cuidados paliativos.
nunca é só o paciente, nunca é só a família, a gente tenta acompanhar os dois. E chega um momento que a gente percebe que está no cuidados final de vida, que a gente chama, o paciente tem talvez ali mais algumas semanas, né, no máximo, e ainda tem condição de ouvir, tem condição às vezes de falar, mas de entender principalmente. E aí é o momento que a gente tem que chegar e conversar com o familiar e dizer para ele que está chegando os últimos momentos do paciente. E quando isso é dito, né, é um momento muito difícil. E como a gente acaba criando um elo, uma parceria com as pessoas, a gente se afiniza muito com aquela história, geralmente, às vezes, pacientes que a gente acompanha há mais tempo, né? Então é difícil, pelo menos para mim particularmente, né, dizer para o familiar que chegou o momento talvez da despedida. E aí como eu faço, né? Geralmente eu falo para o familiar e também para o paciente. Existe alguma coisa que você gostaria de dizer para alguém que você ainda não diz? Teria alguma coisa que você gostaria de dizer? E aí eu começo daí. E aí eu ofereço, né? Porque às vezes eu percebo que tem, mas a pessoa não quer falar, e eu ofereço a minha ajuda. Se você quiser, eu posso estar te ajudando, você a contar, você a dizer. Mas isso não seria benéfico? Não, é benéfico. Mas o que eu tava dizendo, pode não ser? Pode não ser? Aí eu acho que o paciente vai te dizer. E ele é o nosso, ele que vai orientar a nossa conduta. Né? Se ele me fala, não quero, mas não quero falar, não quero conversar a respeito disso. Então ele já colocou o limite dele. Entendi. Talvez não seria um alívio, seria muito mais angustiante para ele falar a respeito disso do que propriamente conseguir ou não, né? Entendi. Nesse sentido. É uma coisa muito importante que a gente já conversou outras vezes, mas precisa sempre ser repetido, né? Nós, enquanto mensageiros, nós não temos permissão de dizer nunca para um paciente assim, você vai ficar bom, isso que você está passando é passageiro, porque a gente não sabe o diagnóstico. Muitas vezes o médico pode ter conversado com a família pode ter falado para não conversar com o doente naquele momento ainda, esperar um pouco, né? Talvez a família venha e conversa com a gente, passe o quadro para a gente, ou tá assim, né? Então você vai lá, se dá uma falsa esperança. E às vezes o paciente já sabe, você está falando que vai ficar bom, ele está sentindo que você está mentindo para ele. Então é muito importante o que o Fábio falou nesse sentido, a gente não falar nada nesse momento. A gente estar ali, deixar a pessoa falar, né? E a gente vai tentando conduzir, mas sem levar para esse campo de querer saber muita coisa. Né? Isso que você está falando, eu acho que é talvez uma das coisas mais importantes, né? Que para o psicólogo, e eu vou ampliar para o pessoal do apoio espiritual, que a gente coloca assim, eu não vou tirar a esperança do paciente, porque eu posso ter um paciente ali que acredita na cura dele, então eu não vou falar para ele, olha, não, você não vai curar, de forma alguma eu vou dizer isso, dessa forma, né? Mas eu posso dizer para ele, dentro dos recursos que nós temos aqui no hospital, e dentro do que a medicina conhece, a gente não tem outros recursos para te oferecer, isso eu posso dizer. Mas eu não quero quebrar a esperança dele. Se ele continuar reafirmando, olha, não, eu tenho certeza que Deus vai me curar, eu vou acatar, eu vou ficar tranquilo com isso, porque é a esperança daquela pessoa. Partindo dele, né? Mas ao mesmo tempo eu não vou dar uma falsa esperança. Eu vou ficar melhor. Isso, vamos pensar dessa forma assim, olha, você vai ficar melhor sim, você vai daqui 2 dias você já está andando. Isso eu não vou fazer nunca, não posso fazer dessa forma. Por quê? Porque aí eu alimentar uma falsa esperança nessa pessoa, sendo que eu sei que ele não vai conseguir. Então é delicado isso, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Também, Fábio, tomar muito cuidado com aqueles pacientes, que a gente está falando paciente grave, às vezes está entubado, está sedado, ele não tem a condição de estar falando, mas ele tem a condição muito bem de estar ouvindo o que a gente está falando.
cuidado com a circulação que a gente faz ali perto do leito, né? E nesse caso, a gente percebe o sentimento desse paciente, a gente percebe. Então, eu tenho achado super importante a oração do Pai Nosso, que é universal, né? E eu sinto que eles parece que ficam aliviados, entende? Então, eu achei isso importante. E no tocante ao que você falou, dos cuidados, a preocupação com quem eles vão deixar que possa ficar desamparado, já atendi casos já faz alguns anos. Ainda não era comum casais homossexuais, né, que se unissem. Não havia ainda essa prática. E eu fui chamada e o paciente mesmo estava, nessa época, era profissional. E ele estava, tanto que ele faleceu daí 15 dias, já estava mal. E era um casal que havia contraído os vírus HIV. E a preocupação dele era não deixar o companheiro desamparado. Então, a orientação quanto a ir ao cartório, e trazer, quando ele estava lúcido, né? Foi muito importante. Quando ele faleceu, a gente percebeu, já estava feita a providência, a gente percebeu, assim, que parece que ficou muito mais aliviado, sabe? Então, esse cuidado aí, de estar providenciando essas providências aí, é muito importante para ele. A questão da verdade absoluta, né? Eu sei que essa preparação aqui é para nos mostrar uma situação diferente do que a que nós estamos acostumados, né? Ver pessoas teoricamente doentes, mas não num leito de morte. Eu tenho uma imaginação que eu transfiro essa palestra ou conversa hoje para mim, porque na verdade absoluta, eu não tenho vantagem nenhuma dessa pessoa que está no leito de morte. Eu brinco que Deus deu uma senha, né? Ele pode gritar 328, e era a minha. Eu acabei de sair. Então, realmente é nos preparar, porque se nós estivermos preparados, sei que não é fácil a gente conversar sobre isso, mas se nós estivermos preparados, nós vamos conversar com uma pessoa ali, não vamos dar um sermão de religiosidade para ninguém, não vamos dar democracia, não vamos jogar público em cima dela, mas vamos conseguir passar alguma coisa dentro de cada crença de cada um aqui, né, para ela, sem jogar todo o peso, não. Você agradeça a Deus que você está indo, porque você está dando uma paz.